O Blumenau, então, estreou com vitória diante do Caravaggio de Nova Veneza na Série C catarinense. O jogo foi disputado em Indaial. O gol da vitória foi marcado no final da partida pelo atacante Juazeiro, na falha do goleiro Rodrigo, que antes havia feito uma grande defesa na falta batida por Léo Campos. Por falar em goleiro, destaque para o Caio, que mostrou segurança no gol tricolor. Vitória da superação com pouco treino tático, poucos treinamentos, e isso acabou pesando. Foi na garra, foi no coração. Público de 128 pagantes que proporcionaram uma renda de R$ 2.820, prejuízo aí no primeiro jogo, como era esperado, a gente falou, por conta das dificuldades impostas para assistir um jogo de futebol por conta da pandemia. Domingo, o Blumenau encara o Imbituba, lá no sul do estado, pela segunda rodada. E ainda na abertura, em Palhoça, o Pedra Branca venceu o Porto por 1-0. E o Batistense, em São João Batista, perdeu para o Itajaí por 2-1. E hoje, às 8 da noite, em Camboriú, o Navegantes recebe o Jaraguá. Na Série D do Campeonato Brasileiro, no jogo de ida do mata-mata da terceira fase, o Joinville perdeu o confronto para o Uberlândia e uma invencibilidade que já durava 16 jogos. O gol da vitória do Uberlândia no Parque do Sabiá foi marcado pelo Ínguro na etapa final. Uberlândia 1, Joinville 0. O tricolor catarinense terá de vencer o jogo no próximo sábado na Arena. Time mineiro joga pelo empate para avançar para a próxima fase. Vitória pelo mesmo placar, a decisão será nos pênaltis. Na Série C, apenas o Criciúma continua. O Figueirense se despediu. O Tigre conheceu no fim de semana os seus adversários da segunda fase. Os dois, aliás, se enfrentaram na capital. Bruno Paraíba e Bassani abriram boa vantagem para o Figueirense, que apenas cumpria a tabela. Assim como o Criciúma, já classificado, que descontou com Mirandinha. Figueirense 2, Criciúma 1, placar final. O Criciúma vai enfrentar na próxima fase Paysandu, Botafogo da Paraíba e Ituano. No outro grupo, Novo Horizontino, Ipiranga, Tombense e Manaus. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso para a Série B. Na Série B, a propósito, vitória do Avaí e derrota do Brusque, que entrou na zona de rebaixamento. Com gols do Rafael Navarro e do Luiz Oyama, Botafogo venceu o Sampaio Correia por 2-0 no Engenhão. O Avaí, com gols do Getúlio e do Alemão, bateu o CRB, um concorrente direto pelo acesso dentro de Maceió, 2-1. O Brusque do Augusto Balber foi superado pelo Vasco da Gama, 1-0 com esse gol do Nenê. E o líder Coritiba bateu o Guarani, 1-0 no Couto Pereira, Guilherme marcou. Já o Cruzeiro até saiu na frente do CSA, gol do Claudinho, mas sofreu o empate com Yuri e a virada com Yuri Castilho. Com esse resultado, Cruzeiro permanece no meio da tabela, em situação difícil, muito longe do acesso. 14º lugar com 31 pontos. Pior situação é o do Brusque, que entrou na zona de rebaixamento porque perdeu, além do jogo para o Vasco, 3 pontos por causa do racismo no jogo contra o Londrina. O representante catarinense é o 17º colocado com 26 pontos na zona do descenso ao lado do Vitória, do Confiança e do Brasil. O Vasco é o 8º colocado, 37 pontos. O Avaí é o 5º com 43, apenas 1 de distância separando ele para o CRB, que é o primeiro time que abre a zona do acesso, que conta ainda com Goiás, Botafogo e Coritiba. Brasil de Pelotas, que vai ser o próximo adversário do Brusque, anunciou Gerson Testoni, o técnico que estava no Brusque, jogo no meio da semana, a gente fala aí durante a semana mais informações, e um jogo hoje abre a 27ª rodada, já começa hoje, rodada cheia da Série B, o Vasco, 8 da noite em São Januário, recebe o Goiás, precisando vencer. E na Série A, rodada cheia, com os 10 jogos disputados no fim de semana, vamos ver como é que foi? Com esse pênalti bastante contestado pela Chapecoense em Luiz Otávio, Jael foi cruel, com estilo, com cavadinha, garantiu a vitória do Ceará sobre a Chapecoense por 1-0. Ainda no sábado, no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro não saíram de um empate em 0-0. E no clássico disputado em Itaquera, Roger Guedes se destacou. Ele abriu o placar, Gabriel Menino até empatou. Só que de novo, com esse belo gol, Roger Guedes confirmou a vitória corintiana sobre o Palmeiras por 2-1. Ontem de manhã, no Independência, Michael, numa grande jogada e após o corta-luz de Pedro, abriu o placar para o Flamengo. Só que nos acréscimos, Alê de cabeça empatou e deixou tudo igual. América Mineiro 1, Flamengo também 1.
Em Goiânia, Atlético e Cuiabá não saíram de um empate em 0-0. Em Caxias do Sul, com gols do Ricardo Bueno, do Tauan e do Guilherme Castilho, Juventude aplicou 3-0 no Santos. Em Curitiba, o Atlético chegou a abrir 3-0 para cima do Grêmio com 2 gols do Pedro Rocha e um do Renato Kaiser. Thiago Santos descontou para o tricolor. Só que a reação parou por aí, porque Renato Kaiser de novo deixou dele. Wanderson diminuiu, mas ficou nisso. Atlético 4, Grêmio 2. E no clássico nordestino disputado em Recife, Marcelo Benevenuto marcou a vitória do visitante, o Fortaleza, sobre o Sport por 1-0. No Maracanã, após bela triangulação entre Luiz Henrique e Donato, Fred, artilheiro, abriu o placar. Com esse belo gol, o menino Luiz Henrique aumentou. Elinho, também com um belo chute de fora da área, descontou para o Bragantino, mas deu tricolor no Maracá. Fluminense 2, Bragantino 1. E em Porto Alegre, com gols do Yuri Alberto e do Rodrigo Dourado, o Internacional venceu o Bahia 2-0. Vamos ver como é que ficou a classificação? Vamos lá. Atlético Mineiro, líder, 46 pontos, Palmeiras 38, Fortaleza 36, Flamengo 35, 2 jogos a menos. Bragantino e Corinthians 33 pontos, Inter e Fluminense 32, Atlético com 30, Cuiabá é o 10º com 29. Ceará 28 pontos, Atlético Goianiense e São Paulo 27, Juventude 26, América Mineiro e Santos com 24. Zona do descenso, Bahia 23 pontos, Grêmio 22, Sport 17 e a Chapecoense com 10. E o Corinthians, hein? Conquistou ontem à noite o título de campeão brasileiro de futebol feminino ao bater o rival Palmeiras. Albertina jogou contra o Patrimônio e o Corinthians fez 1-0. Adriana aumentou e Vitória fez 3-0. Tudo isso no primeiro tempo. A Camilinha descontou na etapa final, mas não evitou a nova derrota. Na ida, no Allianz Parque, 1-0 Corinthians e ontem 3-1 para o Timão, campeão brasileiro de futebol feminino. Tricampeão, para ser mais exato, segundo título seguido. Destaque agora para a Fórmula 1 e o Mundial de Futsal. No Mundial de Futsal, o Brasil sofreu, mas com o gol do Rodrigo, venceu o Marrocos por 1-0 e garantiu presença na semifinal. Vai enfrentar na próxima quarta-feira, 2 da tarde, na Tunísia, a Argentina, que empatou com a União Russa em 1-1 e venceu nos pênaltis por 5-4. Blumenau é a sede do evento de treinamento e formação da Seleção Brasileira de Rugby em cadeira de rodas. A Luísa Goulart foi conhecer o evento e os atletas. Conta essa história pra gente, a Luísa, a nossa equipe. Prepara, vai, bora, vamos, forte, vamos. O treinamento dos atletas é intenso. É necessário ter bastante técnica para manter a velocidade. Os atletas também precisam de motivação. Há todo um trabalho para capacitar essas pessoas. O rugby é uma modalidade que ele fez uma junção de basquete, fez uma junção do vôlei, né, e o handebol. Porque é para o pessoal de classe baixa, o pessoal que tem uma deficiência severa. E aí o que o pessoal fez? Eles não eram bons atletas para o basquete, não eram bons atletas para outras modalidades e ficavam em casa. E a onda é botar todo mundo para praticar esporte, para fazer uma atividade. A modalidade não tem divisão de gênero. Atletas tetraplégicos podem participar. Existe uma cadeira de rodas especial para a prática, diferente das cadeiras usadas diariamente. O que acontece é que não pode ter contato com o atleta. Então nós temos que ter um equipamento que pode garantir a segurança do atleta. Então é uma cadeira que custa mais ou menos em torno de $4.000, né? Então são cadeiras que têm que resistir, não pode atrapalhar o atleta, além de dar ele visibilidade e de garantia de segurança. O treinamento movimenta 63 atletas de todo o país. O evento começou no domingo e segue até a quinta-feira. A seleção brasileira ocupa o 10º lugar no ranking mundial da modalidade. Os atletas estão em Blumenau para o tryout, que é um evento de formação e de treinamento
para a seleção. Esse evento representa a retomada das atividades presenciais. Inclusive, Blumenau foi escolhida como a sede por conta do baixo índice de contaminação do coronavírus. E os atletas estão achando maravilhoso, o clima ameno, não é tão quente como algumas cidades. E além do que vocês têm, eu acho que de melhor, além de ter esse espaço maravilhoso, é acolhida. Trazer o rugby em cadeira de rodas, o treinamento da seleção brasileira, Blumenau, é de muita importância, principalmente de estímulo também aos nossos para-atletas. Nós 35 professores, eles vão passar a semana também acompanhando os treinamentos, para quem sabe futuramente, nós juntamente com todo o apoio da Associação Brasileira de Rugby, quem sabe também desenvolver no município de Blumenau esta modalidade.